Eu falo aqui do parque, né? Eu sou a Nathalie, trabalho no Parque Tecnológico da UFRJ e é um grande prazer estar com vocês nessa tarde para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o programa Doutor Empreendedor da FAPERJ. O programa ele teve seu primeiro ciclo, né, lá em 2019, 2020, e agora a gente está, né, na reta final da segunda edição desse edital, que vem fomentando o ecossistema de empreendedorismo, né, e inovação do Rio. Sem muitas delongas, eu gostaria de dar as boas-vindas para o Guilherme Santos, que é assessor, né, da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, e que vai conversar conosco, né, sobre os principais pontos aí do programa e também sanar as principais dúvidas dos participantes. Lembrando que a gente realizou uma inscrição prévia para esse evento e quem se inscrevesse ganhava um bônus, que era, né, ou seja, poderia fazer uma pergunta e o Guilherme responderia aqui ao vivo. Então, ele vai responder algumas dessas perguntas ao longo da apresentação dele e também no final a gente vai ter esse espaço. Então, Guilherme, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco e seja bem-vindo, né, e deixo contigo. Obrigado, Nathalie. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para a gente estar fazendo essa conversa aqui. Como é um programa muito novo, é sempre bom, né, ter essa rodada de dúvidas, os esclarecimentos, né, e disponibilizar esse espaço. Eu estou aí numa corrida de divulgação, né, para a gente conseguir atender o máximo de pessoas possíveis, né, de potenciais candidatos, para a gente conseguir bater a meta que a gente tenha no programa de vagas, né, que o orçamento permite. Então, é sempre muito bom estar aqui, né, numa instituição tão importante, tanto quanto a universidade, quanto como o Parque Tecnológico, né, tão relevante para o nosso ecossistema. Então, acho que vai ser bem legal. Também boa tarde para o Silmar, para a Tamires, né, todo mundo que está no suporte, que está fazendo aí a live acontecer. E a gente sabe como é difícil, né? Ainda mais quando está sendo transmitido, é realmente um desafio. Então, muito obrigado. E também boa tarde a todos e todas que estão no público, né, assistindo ao vivo. Depois, quem for assistir gravado, fica aí o meu cumprimento. Eu já vou entrar para falar especificamente do programa, né? Só que eu sempre começo as lives, por mais que a gente, né, esteja num ambiente que todo mundo conhece a FAPERJ, muito provavelmente, eu sempre falo rapidamente sobre a FAPERJ, sobre a nossa diretoria, né? Porque a nossa diretoria ela é um pouco menos conhecida do público, né? Então, é sempre importante ressaltar. Então, a FAPERJ, para quem não conhece, se tiver alguém assistindo que não conhece, é a Agência de Fomento Estadual aqui do Rio de Janeiro, né? Uma FAP, como a gente chama, igual a FAPERJ tem outras nos outros estados, né? Acho que só 1 ou 2 estados que não têm FAPs, né? A FAPERJ foi criada em 1980, um pouco mais de 40 anos aí, e durante o tempo foi se institucionalizando, né? Foi tendo orçamento próprio, hoje é 2% da receita líquida do Estado, garantido pela Constituição Estadual, e durante muito tempo teve a sua vocação de atendimento, né, ao mundo da ciência, né, a infraestrutura científica, né? Então, hoje a gente tem dentro da FAPERJ a parte, vamos dizer, maior, mais conhecida do público, a diretoria científica, que dá bolsa de mestrado, dá bolsa de doutorado, de iniciação científica, financia os laboratórios, os pesquisadores, né? Então, é a FAPERJ que todo mundo que está aí, né, na trajetória acadêmica, que está nesse meio, conhece, né? Mas, em 2003, mais ou menos uns 18 anos, foi criada a Diretoria de Tecnologia, né, que é onde eu trabalho atualmente, que a gente até brinca que deveria se chamar de Diretoria de Inovação. Ela foi criada justamente para cumprir a outra metade da missão da FAPERJ, né? Lembrando que desde 2000
2018, quando foi regulamentado o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, 2016, desculpa, o Estado, o papel do Estado na inovação, né, de fomento da inovação, está inclusive na Constituição Federal hoje, né? Então, a FAPERJ também atualizou seu estatuto em 2017 e hoje, além do apoio à ciência, né, a gente também tem uma outra diretoria justamente para apoiar as startups, os empreendedores, as empresas, para justamente pegar uma parte, né, desse conhecimento que é tão relevante produzido aqui no Estado. A gente tem uma infraestrutura de ciência e tecnologia bastante significativa, né? 4 universidades federais, 3 estaduais, universidades particulares de ponta, também institutos de pesquisa muitos federais que ficaram aqui como legado da época que a gente era capital, e pegar, então, um pouco desse conhecimento que muitas vezes é na fronteira, né, mundial, que é produzido aqui, e tentar levar isso para o mercado na forma de bens, serviços, produtos inovadores, né? Então, desde 2018, quando o Maurício Guedes, né, que muitos de vocês devem conhecer, né, um dos fundadores do Parque Tecnológico, onde a gente está hoje falando, ele assumiu a diretoria de tecnologia, ele veio com a missão de reestruturar a diretoria, né, para cumprir melhor essa outra parte da missão da FAPERJ. Então, criando novos programas, novos instrumentos, e também remodelando alguns antigos para realmente apoiar todo esse ecossistema. Então, isso é só para dar uma contextualização da FAPERJ, da diretoria, onde é que eu estou, e foi nesse contexto que surgiu esse programa. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para já, então, entrar no edital, né, para a gente não perder muito tempo e a gente depois ter tempo suficiente para as principais dúvidas e interagir com o público, né? Então, esse programa, o Doutor Empreendedor, ele não foi criado por nós, ele foi criado por uma outra FAP, né, como eu estava falando, tem outras no Brasil, foi criado pela FAP do Rio Grande do Sul, também em 2019, lá com o SEBRAE, com o CNPq, e a gente achou um programa muito interessante, que tinha tudo a ver com o Rio de Janeiro, com o nosso ecossistema, e resolvemos, né, lá na diretoria, fazer uma versão própria, né, do programa. Então, se chama Doutor Empreendedor, né, transformando conhecimento em inovação. Como a Nathalie falou no início, está chegando na sua segunda edição agora, né? Então, a gente teve uma edição piloto em 2019, agora o objetivo é ampliar o programa, né, consolidar e ampliar. E ele foi criado muito a partir de uma dor, né, de uma lacuna que a gente tem no nosso sistema de inovação, que apesar de, nos últimos 20 anos, tanto no Brasil, mas também no Rio de Janeiro, a gente ter conseguido ampliar bastante a titulação de doutores, né, mestres também, expandido a pós-graduação, avançado nos rankings científicos, a gente, por outro lado, ainda patina, ainda está muito atrás quando a gente fala de inovação, né? Ou seja, de transformar esse conhecimento em inovação e chegar ao mercado. Então, o que acontece hoje é que a gente tem muitos doutores que se formam e não encontram espaço para atuar, né? Ou vão trabalhar fora da sua área de atuação, ou ficam desempregados, ou vão viver ali de bolsas de pós-doutorado, até esperando um concurso público, ou muitos, lamentavelmente, saem, né, do país até para buscar oportunidades melhores. E lembrando, né, que nos países que se destacam em ciência, tecnologia e inovação, a maioria dos doutores está no mercado, está nas empresas trabalhando com desenvolvimento tecnológico ou sendo empreendedores, enquanto a maioria no Brasil está nas universidades. Claro que a gente não vê nenhum problema, a gente sabe como é importante, né, uma parte dos doutores voltar para a universidade para continuar formando novos pesquisadores, produzindo conhecimento de ponta, mas isso não é suficiente, né? Então, esse programa veio um pouco para preencher, né, tentar preencher essa lacuna e oferecer uma alternativa, né, para uma parte dos doutores titulados aqui pela nossa infraestrutura de ciência e tecnologia. Então, o objetivo do edital, né, já agora entrando no edital especificamente,
é realmente a criação de empresas, né? Isso eu vou repetir algumas vezes durante a apresentação, mas é para fixar bem. Então, o objetivo principal é fomentar a transformação de projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação, conduzidos por doutores, com o acúmulo que eles têm durante a sua trajetória acadêmica, em empresas de base científica e tecnológica. Então, realmente, a criação de empresas é o objetivo central. Para isso, ele recebe um pacote de apoio, né, que eu vou detalhar mais à frente, que inclui bolsas, auxílio também, e incentivar a aproximação desses doutores, desses pesquisadores, com mecanismos de apoio à geração de empreendimentos inovadores. O Parque Tecnológico é um exemplo disso, depois eu também vou detalhar um pouquinho mais o que seriam esses mecanismos. Então, falando da elegibilidade, ou seja, quem pode apresentar propostas nesse edital, são doutores, né, pesquisadores que já têm o grau de doutor, são pessoas físicas que apresentam, né, em programas reconhecidos pela CAPES, também podem ser em programas feitos até fora do Brasil, caso tenha ali uma equivalência, né? E a gente também aceita doutorandos, desde que eles já estejam prestes a se formar, né? Então, ele já tem ali que está com a data de defesa mais ou menos prevista, né? Vai ter que ter uma declaração do orientador, e a defesa tem que ocorrer antes da entrega de documentos, ou seja, ele pode fazer todo o processo do edital ainda como doutorando, mas lembrando que antes dele assinar o contrato com a FAPERJ, ele vai ter que ter ali um certificado, uma ata de defesa, para comprovar o término do doutorado. Isso deve acontecer mais ou menos em setembro, né? Então, esse é o prazo mais ou menos que a pessoa teria para defender. E uma coisa também que é importante é que o proponente tem que ter residência no estado do Rio de Janeiro, o projeto tem que ser desenvolvido no Rio de Janeiro, mas o doutorado não precisa ter sido feito no Rio de Janeiro, pode ter sido feito em outra universidade, outro estado, até em outro país, né? Mas, no momento, ele tem que residir, comprovar a residência e desenvolver o projeto aqui. E, para finalizar, né, a submissão também requer que o proponente consiga uma carta de intenção de um mecanismo de geração de empreendimentos inovadores. E aí eu já vou detalhar o que são esses mecanismos, mas lembrando que, nesse momento, é só uma carta de intenção, né? Ao final disso, ele vai ter que ingressar, de fato, nessa instituição. Aí eu já explico. Então, o que seriam esses mecanismos? São instituições, né, que apoiam o empreendedor, principalmente o empreendedor de base científica e tecnológica, na sua jornada de sair da ideia e levar aquilo lá para o mercado, né? Então, a gente pegou uma definição de um documento do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, né, Inovação, está muito bem explicado lá no edital que a gente entende como mecanismo, lembrando que a principal característica é ter um programa, né, ter um histórico, um programa estruturado de apoio à jornada do empreendedor. E aí vai incluir as incubadoras, as aceleradoras, coworkings, desde que tem um programa de apoio, outros laboratórios também, caso tenham esse histórico, e espaços de geração de empreendimentos, como o Parque Tecnológico, hub de inovação, fábricas de startups. Aqui no Rio a gente tem uma profusão de mecanismos desse tipo. A gente também abre a possibilidade do proponente se instalar, pegar a carta de intenção e, posteriormente, se instalar em uma empresa privada, né? A gente sabe que hoje a inovação aberta é uma tendência cada vez mais forte, muitas empresas, né, grandes ou até médias, procuram empreendedores, startups, né, para desenvolverem o seu negócio ali conjuntamente, e depois, caso seja de interesse daquela empresa, depois a empresa pode até adquirir aquela startup, fazer alguma parceria, né? Então, se houver o interesse e esse contato, que tem uma empresa, né, ele pode pegar essa carta de intenção e depois se instalar na empresa que vai oferecer a mentoria, infraestrutura, para ele desenvolver a sua empresa. Então, já chegando no orçamento, né, do edital, que inclui esse pacote de apoio aos empreendedores aprovados, né, a gente, como eu falei no início, a gente está pretendendo ampliar, né, escalar o programa.
Então, a gente está com um orçamento maior, né, de 9 milhões, que inclui, então, alguns itens. Né? Então, o proponente que for aprovado, primeiramente, ele vai ter direito a uma bolsa, né, Doutor Empreendedor, que foi uma bolsa que a gente criou dentro da FAPERJ, e ela tem o mesmo valor de uma bolsa de pós-doutorado, de R$ 4.100, mas ela tem um nome diferente e ele tem direito a essa bolsa até 24 meses. Lembrando que essa bolsa ela não tem prestação de contas financeira, é uma bolsa de subsistência, ou seja, para ser usada nos gastos pessoais, né, do empreendedor, não precisa prestar conta financeiramente. Né? Tem a prestação de contas técnicas, né, os relatórios, que eu vou falar. Além disso, ele tem direito a uma bolsa de iniciação tecnológica para ele contratar um aluno de graduação por até 24 meses para auxiliar no desenvolvimento do projeto, aluno de graduação, qualquer curso, inclusive pelo aluno localizado no estado do Rio. E ele também tem direito a um auxílio financeiro, que a gente chama como se fosse um capital semente inicial, de até R$ 50 mil, para despesas estritamente relacionadas ao projeto. No caso desse auxílio financeiro, diferente da Bolsa, ele é um dinheiro, digamos, carimbado, né? Então, ele tem que ser gasto em despesas estritamente relacionadas ao projeto e permitidas pela FAPERJ. E, no final do projeto, o proponente tem que prestar contas desse dinheiro, né? Então, dizer exatamente, comprovar como ele gastou, os notas fiscais. Então, não é um dinheiro livre. E, além disso, né, como eu falei anteriormente, o proponente ele tem que, na submissão, pegar a carta de intenção de um mecanismo de geração de empreendimento. Após a aprovação, e depois que ele receber a primeira parcela da Bolsa, né, que marca o início da vigência do projeto, ele tem até 120 dias, né, contado do primeiro depósito, para comprovar a instalação nesse mecanismo. E aí pode ser de preferência, o mecanismo que ele pegou a carta de intenção, lembrando que ele pode pegar a carta de intenção de mais de um mecanismo, né? E aí, no final, acho que a Nathalie vai falar um pouco sobre como o parque, né, pode apoiar, dar essa carta. E aí, a gente abre uma chamada específica, né, para os mecanismos, porque eles têm direito, né, uma contrapartida que a FAPERJ oferece, de até R$ 20 mil por cada proponente que ele abrigar. Lembrando que esses R$ 20 mil não são necessariamente para apoiar o proponente, o empreendedor. Esse é uma contrapartida para o mecanismo que ele vai utilizar de acordo com as suas necessidades, de serviços, de equipamentos, etc. Então, o projeto não é de R$ 70 mil, que isso tem essa dúvida, é um projeto de R$ 50 mil por proponente. Esses 20 mil ou mais, né, de acordo com o número de proponentes abrigados, é para o mecanismo e também não é para pagar a estadia do proponente, nada disso. Toda a negociação entre proponente e mecanismo para o ingresso é realizada sem a interferência da FAPERJ. Então, falando um pouquinho das restrições, né, só pode ter uma proposta o proponente. A questão do vínculo a gente flexibilizou em relação ao primeiro edital, porque a gente acabou depois perdendo os aprovados. E agora o proponente ele não pode ter vínculo empregatício ou estatutário que seja dedicação exclusiva, ou que seja tempo integral, 40 horas, né, porque ele tem que comprovar disponibilidade suficiente para desenvolver o projeto e criar a empresa. Né? Lembrando que isso não é edital de pós-doutorado, não é edital de extensão, de contraturno, não, é um edital para a criação de empresa. Então, o proponente tem que demonstrar que ele é capaz, né, de ter tempo suficiente para se dedicar. Né? Então, a gente flexibilizou para vínculos parciais, de poucas horas, que ele possa fazer simultaneamente. Mas, se for dedicação exclusiva ou tempo integral, não está enquadrado. Além disso, a gente também abriu uma exceção caso o proponente ele já tenha iniciado a empresa, ele já iniciou a empresa, já tem o CNPJ rodando, já é sócio, desde que o CNPJ tenha menos de 18 meses da data de lançamento do edital, o proponente pode concorrer, inclusive porque a gente entende, né, que a inovação é arriscada, incerta, principalmente de base tecnológica. Então, o conceito de startup, às vezes 18 meses, para projetos desse tipo, ainda está ali na ideação, no início da empresa. Uma ressalva é que isso é para CNPJs da mesma área
né, do mesmo projeto, da mesma área e setor de atuação. Se a pessoa for sócio, né, tiver a sociedade, um CNPJ de uma coisa totalmente diferente, não tem problema. Lembrando que ele vai ter que abrir outro CNPJ. E também a gente não aceita CNPJ MEI, depois, né, que ele tem que criar a empresa. Então, se a pessoa já tiver um MEI, mesmo que tenha mais de 18 meses, ela pode concorrer depois, lembrando que ela vai ter que transformar aquilo ali num CNPJ de microempresa. Então, justamente esse item 4, né? Além do ingresso e o mecanismo, né, que ele é obrigado nos 120 dias após a primeira parcela da Bolsa, até o 10º mês após o início do projeto, ele também é obrigado a constituir uma empresa, ou seja, abrir um CNPJ, que não pode ser MEI, e comprovar para a FAPESP. Porque, lembrando que essa é justamente a ideia do edital, né? É empurrar ele para o mercado. Por isso que a gente cria essas restrições, obriga ele a estar no mecanismo, que não é um edital para pesquisa. E também só um adendo, né, principalmente aqui na UFRJ, que a gente está numa instituição pública, caso tenham servidores que são servidores estatutários, professores, por exemplo, que queiram, né, participar do edital, ele pode participar e depois, se ele for contemplado, ele precisa tirar uma licença, tem uma previsão na lei de inovação, tem até o artigo aí citado no edital também, ele pode tirar uma licença para a criação de empresa, né? Uma licença de 3 anos, que depois pode ser renovada. Então, caso ele queira participar, ele pode se licenciar das suas atividades e participar do edital. Em relação ao envio, né, das propostas, né, as inscrições são feitas pelo nosso sistema eletrônico, né, muitos de vocês devem conhecer, mas quem não conhecer, tem o passo a passo, né, o manual, está tudo explicado no edital, o FAPESP, né, você se cadastra como pessoa física e lá você submete o seu projeto. E aí a gente também tem o e-mail da Central de Atendimento, né, para qualquer dúvida que a gente não tirar aqui agora ou depois, fica aberto esse canal também para ser enviado as dúvidas que a gente responde. Falando, só reforçando a questão da aplicação dos recursos do auxílio, né, de 50 mil, tem que ser em itens relacionados ao desenvolvimento da finalidade da proposta submetida à FAPESP, né? E eu recomendo fortemente que leiam as instruções para concessão e utilização de auxílios e bolsas, que mostram lá, né, como tem que ser proposto, anexar as propostas orçamentárias, o que é capital, o que é custeio, o que pode pagar, o que não pode pagar. Então, é sempre bom ler o documento com atenção. Após, né, as propostas serem submetidas, né, quando terminar o prazo de submissão, a gente faz 2 avaliações. Né? A primeira é a que a gente chama de avaliação de conformidade, para ver se está tudo ok, né? Ou seja, se o proponente é elegível de fato, se ele anexou todos os documentos certinho, se ele preencheu todos os itens do edital, então, do projeto. Né? Então, eu recomendo que leiam o edital com atenção para não terem problema nessa etapa. Né? Então, anexem todos os documentos solicitados, preencham o edital, o formulário direitinho, né? Verifique se são elegíveis de fato, né? Então, a gente faz uma primeira triagem, homologa as candidaturas e passa para o que a gente chama de avaliação de mérito. Né? Essa avaliação de mérito, nesse edital, ela tem 2 fases. Né? Então, a primeira fase é feita por uma equipe interna, né? Pela própria equipe da diretoria, que a gente lê todos os projetos, né? A gente lê todos os projetos e faz uma primeira avaliação, considerando experiência, capacidade do proponente, coerência do projeto, e 2 aspectos fundamentais. Primeiro, grau de inovação, diferencial inovador, ou seja, tem que ser um projeto inovador. Guilherme, precisa ser uma inovação radical, totalmente nova no mundo, revolucionária. Não. A gente sabe lá, o manual de Oslo define, né? A gente tem vários critérios para inovação, vários tipos de inovação, e pode até ser uma inovação local, desde que tenha um diferencial, desde que se justifique, tenha impacto, etc. Então, tem que ser um projeto inovador.
E o segundo ponto, tem que ter potencial de mercado. Por quê? Porque, lembrando, é um edital para a criação de empresa. Então, pode ser um projeto maravilhoso na fronteira do conhecimento científico. Se não tiver potencial de mercado, ou se no momento não se vislumbra o potencial de mercado, ainda faltam muitas etapas, né, não vai ser enquadrado no edital, né? Vai precisar amadurecer um pouco mais, ou vai se enquadrar em outros instrumentos, né, da FAPEL. Então, tem que ter potencial de mercado e tem que ser inovador. Então, a gente faz essa avaliação, até 70 projetos podem ser aprovados nessa etapa. Eu sempre boto a preposição até, porque a gente não é obrigado a aprovar os 70, né? Então, só vão ser aprovados que tiverem mérito de fato, né? Atingirem a nota mínima. Lembrando que a nossa avaliação sempre conta com 2 avaliadores para tentar diminuir ao máximo a subjetividade e viés. E esses 70 vão passar, até 70, né? Vão passar por um treinamento de pitch, né? Que na última edição foi feito com o pessoal de Startup Rio, a gente já está vendo nessa edição como é que vai ser. E aí eles vão apresentar o pitch para uma banca de avaliação, composta tanto por membros da FAPESP quanto membros externos convidados, que não tenham conflito de interesse, por edital, obviamente, e aí até 50, e aí eles vão avaliar, né, o pitch, de acordo lá com os critérios, está tudo muito bem explicitado no edital, até 50 projetos são aprovados para iniciarem o seu projeto, né? Lembrando que até a gente não é obrigado a aprovar 50. Em relação à prestação de contas, né, que também é um outro item muito importante que vocês devem observar, como eu falei, após os 120 dias, ingresso no mecanismo, até o 10º mês, CNPJ criado e relatório técnico com o plano de negócio da empresa. Esse relatório vai ser avaliado e a gente vai decidir pela continuação ou não do projeto. Pode chegar no 10º mês e o proponente vê, olha, isso aqui realmente eu achava que tinha potencial, acabei vendo que tem muita dificuldade, eu posso encerrar o projeto. A gente sabe que inovação é algo incerto e arriscado, a gente entende isso completamente. Se o projeto não tiver condições de continuar, não tem nenhum problema. O projeto é encerrado, a bolsa não precisa ser devolvida e o auxílio financeiro gasto vai ter que ser comprovado, prestado contas, sem nenhum problema a mais. E no final do projeto, né, pode ser na metade ou depois dos 24 meses, até 60 dias para prestação de contas financeiras. E aí é bom ler as instruções para prestação de contas, que também constam no nosso site. Então, como a Nathalie falou, a gente está na reta final, né? A gente está com prazo um pouco apertado. A gente lançou o edital dia 13, mas acho que muitos de vocês que estejam aqui já estejam familiarizados, já leram, né? Já conhecem um pouco. Então, a gente está com prazo até o dia 21 para submeter propostas, né? Um pouco menos aí de 2 semanas, mas é suficiente. A gente tem a divulgação da primeira etapa, né? No dia 29 de julho, né? Final de julho, realizamos a banca em agosto, prazo para recursos, resultado final em setembro. E aí, só para finalizar a apresentação, para a gente já passar para as dúvidas e não perder mais tempo, falar só rapidamente do roteiro do projeto que tem que ser enviado. Então, tiro os objetivos, né, do projeto, ali, que vão embasar a criação da empresa, o estágio atual, de acordo com a escala de desenvolvimento tecnológico, a gente tem utilizado bastante esse critério agora nos nossos editais, né? Então, a escala TRL, para quem não conhece, é uma escala desenvolvida pela NASA para posicionar o projeto de acordo com o seu nível de maturidade, né? Então, vai ser uma autodeclaração do proponente, em que momento da escala TRL o projeto tudo está. Isso é importante porque, como eu falei, né, pode ser um projeto maravilhoso, mas se tiver um TRL 1, ainda ali muito na parte conceitual de ideia, dificilmente em 24 meses ele vai conseguir chegar lá no TRL 8, 9 e entrar no mercado. Então, isso vai ser considerado. Então, a gente até brinca que a diretoria científica estaria ali no TRL de 1 a 4 e a gente estaria do 5 para frente. Então, a gente pede um TRL, pelo menos intermediário, né? 4, 3, né? Dependendo se tiver um horizonte bom, né, de desenvolvimento, para a gente ter segurança que pode chegar no mercado em 2 anos. Grau de inovação, né, explicitar o que é o diferencial,
o público-alvo, o potencial de mercado, né? Isso é bastante importante, os concorrentes, as parcerias, né, existentes ou previstas, né, que podem não estar fechadas, mas podem ocorrer, os fomentos recebidos, pode até ser durante a trajetória do pesquisador, né, na sua trajetória acadêmica, as metas, né, os resultados, os marcos, ou seja, os subprodutos que vão ser entregues, né, vamos dizer assim, durante o projeto, o impacto, lembrando que a gente é uma agência de fomento pública, então a gente sempre, quando lida com o dinheiro público, sempre olha para o impacto, né, social, na economia regional, internacional ou ambiental, o cronograma e o link para um vídeo em YouTube ou outra plataforma de vídeo acessível, de até 4 minutos, né, um vídeo de até 4 minutos, detalhando a proposta apresentada. Então, basicamente é isso, só reforçando mais uma vez o e-mail da Central de Atendimento, né, central.atendimento.gov.br, para esclarecer dúvidas que a gente não conseguiu esclarecer aqui. E é isso. Então, eu acho que agora eu termino a apresentação, acho que eu terminei no prazo, e fico à disposição para a gente tirar as dúvidas. Certíssimo, Guilherme. Muito obrigada. Acho que foi uma ótima visão geral, né, sobre o edital. Eu tenho certeza que também já esclareceu muitos pontos aqui para quem está nos ouvindo, né? Nós recebemos dezenas de perguntas dos nossos inscritos, né, no webinar, e já de antemão a gente agradece, né, a participação de vocês. E agora a gente vai transmitir essas perguntas para o Guilherme, né, para ele responder aqui ao vivo. Então, Guilherme, vamos começar. Durante a sua apresentação, você já compartilhou conosco, né, os critérios de elegibilidade, né, do edital, né, mas nós recebemos algumas perguntas sobre esses critérios, tá? E acho que é importante a gente explorar, né, mais um pouquinho e deixar bem explicadinho para o pessoal. A Lia, tá, ela trouxe uma dúvida que é a seguinte: um aluno que ele está fazendo doutorado poderia aplicar, né? Ou seja, ela seria proponente, mas ele que executaria o projeto, né? E a Lia seria apenas a orientadora. Então, Lia, infelizmente não é possível, porque o proponente, a gente, como eu falei, não é um edital de pós-doutorado, não tem orientador, nada disso. É um edital para a criação de empresa. Então, o proponente que vai executar o projeto e vai criar a empresa, né, e ele vai ser o sócio depois da empresa, né, principal, ele tem que ser o proponente, né? Então, não tem como outra pessoa, até porque talvez, né, ali deve ser até docente, então ela nem poderia pelo critério, a não ser que ela se licenciasse para criar a empresa. Só aproveitar e fazer um adendo com essa pergunta, que a ideia aqui, né, a gente desse programa ser um programa frequente, né? Então a gente está chegando na 2ª edição, mas a nossa ideia, a gente não fez ano passado uma edição nova porque foi muito atrapalhada por causa da pandemia, mas é que a partir de agora, regularizando o calendário, a gente tenha o edital todo ano, até para causar, né, no médio prazo, uma mudança cultural, até na pós-graduação. Então, os doutorandos que estão assistindo e não vão defender antes do prazo necessário, eu convido que leiam o edital, já vão se preparando, porque, de repente, no ano que vem ou daqui a 2 anos, eles podem apresentar, né? Então, eles já vão até tendo esse olhar na próprio desenvolvimento da tese. Obrigada, Guilherme. Lia, dá um sinal se foi respondido. Qualquer coisa a gente faz aqui, né, mais alguma pergunta para o Guilherme. Chegou também uma pergunta do Marco, né, que tem um pouco a ver também com esses critérios. Então, ele diz: somente acadêmicos já doutorados ou em processo de candidatura, né? Pode os dois, né, Guilherme? Você pode explicar aí sobre essas pessoas que estão ainda terminando o doutorado? Então, como eu falei, quem já tem o título, diretamente, sem problema, anexo o diploma, o certificado, não tem problema. Quem está terminando pode fazer a submissão. Em vez de apresentar o diploma, ele vai apresentar uma carta, né, do orientador, dizendo que ele já está no fim, que a defesa está próxima, e ele tem que defender antes do fim do prazo
para entrega de documentos, porque depois, quando ele for entregar os documentos para a gente fazer o contrato, né, o termo de outorga, que a gente chama que é o contrato com a FAPESP, ele já vai ter que ter ali a ata de defesa, algum certificado, alguma coisa assim. Isso vai acontecer mais ou menos ali na segunda quinzena de setembro. Então, o prazo que ele tem para defender é antes da segunda quinzena de setembro. Se ele defender até lá, ele faz todo o processo do edital, né? Caso de aprovação, ele defende, e aí ele é outorgado. Mas ele só pode ser outorgado com algum comprovante de encerramento, né, do doutorado. Perfeito. A Elaine tinha feito justamente essa pergunta, né, de até quando quem está aí para defender, né, o doutorado poderia se inscrever. Então, Elaine, o Guilherme acabou de responder, setembro é o prazo, né, para essa defesa. A gente tem uma pergunta aqui também, ainda sobre esses critérios, né, de elegibilidade e restrições, né, do edital. Temos algumas perguntas de quem já é empreendedor, né, e já tem uma empresa. A primeira é da Regina. Ela diz que já foi bolsista, né, de pós-doutorado da FAPESP por 4 anos, né, e trabalhava com acessibilidade. E hoje ela é microempreendedora. Ela pode se candidatar? Ótima pergunta. Até lembrou de eu falar uma coisa que eu acabei pulando na apresentação. Quem está recebendo bolsa de qualquer outra agência pode fazer o processo seletivo. Por exemplo, a pessoa está fazendo pós-doutorado e recebe uma bolsa. Ele pode fazer o processo seletivo, mas caso ele seja aprovado, ele vai ter que pedir o desligamento dessa bolsa para receber uma nova bolsa, porque acúmulo de bolsa não é permitido pela legislação, só fazer esse parênteses. Para a Regina, é aquela questão dos 18 meses. Né? Se você é empreendedora e se o projeto que você vai apresentar é da sua área, né, da sua empresa que você já toca, basta ver se o seu CNPJ tem menos de 18 meses em relação ao lançamento do edital, que foi 13 de maio. Se for nesse período, você pode apresentar. Se for anterior, não. Agora, se você for empreendedora, num CNPJ, numa área, né, num setor totalmente diferente, e você vai apresentar um projeto em outra área e vai criar um novo CNPJ, aí também não tem problema. Aí o CNPJ antigo não cai nessa regra dos 18 meses. Guilherme, obrigada. Foi muito bom você ter falado sobre esse acúmulo, né, das bolsas, porque foi uma pergunta que chegou aqui do Vitor, né, até no chat aqui do nosso webinar, né? Então, Vitor, não pode, né, acumular. Ele pode fazer o processo, não cancela a bolsa antes, não, né? Porque depois você não é aprovado e fica sem nenhuma. Mas antes da outorga, só pedir o desligamento, né, da bolsa. Escolher aí qual que é melhor, né, para ele. Não, na verdade, se ele for aprovado e quiser iniciar o projeto, ele tem que receber a bolsa da FAPESP, porque você só pode ter o projeto como um todo, né? Você não pode ter só o auxílio, só... Não, sim, ele vai ter que abrir mão da outra, né, Guilherme? Isso, exatamente. O Walter disse o seguinte: eu sou sócio de uma pequena empresa de prestação de serviço na área de educação. Ela foi aberta anos atrás, mas ela estava inativa. No entanto, eu estou finalizando o registro de um novo contrato social. Isso inviabiliza a minha participação? Olha, se o projeto que você for apresentar for na mesma área, for a mesma coisa, porque acho que o que vai contar é a data de abertura do CNPJ, entendeu? Então, se o CNPJ for anterior aos 18 meses, não pode. Se for em outra área, não tem problema. Isso porque já está no edital. Aí, se eu for falar com o jurídico da FAPESP, eles vão falar isso. É 18 meses. Então, mesmo que ela esteja inativa, né? Então, é a data de abertura. Lembrando a questão do MEI, né? Se a pessoa for MEI, aí os 18 meses não conta, porque o CNPJ que tem que ser aberto é um CNPJ que não pode ser MEI. Então, ele só depois pode fazer a transformação de CNPJ. Agora, se já for um CNPJ de microempresa, na mesma área anterior a 18 meses, pode. Para finalizar sobre essa questão, né, de quem já tem uma empresa, o Newton, ele disse que é professor aposentado, né, de uma universidade
E ele pergunta se pode participar do programa diretamente pela empresa dele, ou se deve ser através de uma instituição acadêmica. É a mesma coisa. Não precisa ter vínculo com a instituição, né? A questão só é a questão do mecanismo. No caso de aposentados, se eu esqueci de falar, podem participar, tem só a questão do vínculo de 40 horas, tempo integral, etc. Agora, se ele for apresentar pela empresa que ele já tem, cai na mesma questão dos 18 meses. Se for da mesma área. Se ele for abrir uma coisa totalmente nova, não tem problema. Guilherme, também chegaram perguntas aqui para a gente sobre os membros das equipes dos projetos. Sim. A Adriana, ela pergunta se é possível submeter com algum autônomo que tenha MEI registrado. Se ela já tem um MEI ou outra pessoa tem? Eu entendi que é outra pessoa da equipe, Guilherme. Olha, não precisa ter CNPJ. A questão dos 18 meses, ou de ter MEI, é uma exceção. A ideia é até que não tenha o CNPJ e o CNPJ seja criado. Então, não é necessário ter um CNPJ para apresentar. Agora, a questão de equipe é um edital para o empreendedor, a pessoa física. Lógico que ali nas parcerias ele pode desenvolver o projeto com outra pessoa, mas os benefícios de bolsa, de auxílio, vai ser tudo para o empreendedor. Ele apresenta como pessoa física sozinho, né? Diferente do Startup Rio, né? Que você já bota uma equipe, que é obrigado, inclusive, a ter pelo menos dois membros. Aqui não, é o empreendedor sozinho. Ele pode até citar que tem, né? Que tem uma parceria, que já tem um outro sócio em vista, mas isso não é obrigatório, não. Perfeito. Tem duas outras perguntas, Guilherme, nessa linha, né? Mas acho que você já respondeu. A Amanda, ela pergunta sobre essa composição, né, da equipe, se pode ter doutores sêniores, mas isso, né, é livre, o que importa, né, o Guilherme é o proponente. Sim. E ela pergunta né, como que servidores públicos podem participar. Servidores públicos, como proponente, caso seja DE ou tempo integral, só tirando a licença. Se for uma carga horária menor, que ele possa fazer simultaneamente, não tem problema. Agora, que até a questão dos doutores sêniores ou outros servidores, ele não vai ser o proponente, mas se você tiver um professor que vai te ajudar e você já quiser citar como parceiro, não tem problema. Ele não vai receber nenhum recurso, mas ele pode atuar ali como um mentor, um conselheiro. Isso não tem nenhum problema. Perfeito. E para fechar nessa temática, a Maria Fernanda, ela também pergunta, ela diz que está no final do doutorado e que tem uma amiga que está na metade do doutorado, né? E se é possível elas tentarem um edital juntas, né? Mas no caso, a proponente é ela, né? É uma candidatura individual. Ela pode até citar que desenvolve o projeto junto com uma outra companheira de doutorado, que vai até ajudar ela durante a execução, mas todo o foco vai ser no proponente. Não tem como apresentar em dupla, né? Vai ser um CPF. Perfeito. A Nayane... Que, inclusive, vai ser depois o responsável pela prestação de contas, pelos relatórios, tudo. Só para deixar esclarecido. Perfeito. A Nayane, ela diz que mora aqui no Rio de Janeiro, né, e desenvolve até projetos em parceria com laboratórios da UFRJ, porém o programa de pós dela é na Unifesp. Ela pode participar? Pode. O doutorado pode ser completado em qualquer lugar. A questão é a residência, comprovação de residência e o desenvolvimento do projeto, ou seja, o mecanismo que ela vai se juntar tem que ser no estado do Rio, né? Não precisa ser só na cidade, não. Qualquer um dos 92 municípios, mas estado do Rio, porque a FAPESP não apoia nada fora do estado. A Laura, ela pergunta, né, se todos os projetos devem ter vínculo com universidades, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Guilherme, que não é preciso, né, só se atentar com a questão do mecanismo. Ela pode incluir ali como parceria, né? Existente, prevista, tem parceria com o laboratório, com o professor, isso não tem problema, mas não precisa ter o vínculo. O vínculo que ela vai
criar depois é como um mecanismo, que às vezes até fica na universidade, né? Alguns são dentro da universidade, outros não, mas isso é após a aprovação. A gente recebeu duas perguntas, uma da Manuela e a outra da Maria das Graças. A Manuela ela pergunta se é um edital exclusivo para iniciativas na área de tecnologia, e a Maria das Graças pergunta como que ela pode se tornar uma doutora empreendedora nas áreas de performance, história, né, cultural, musicologia. Seria possível? Essas são ótimas perguntas, eu sempre também falo isso nas apresentações. A gente, às vezes, fica falando muito, né, das áreas duras, né, hard, biotecnologia, ainda mais agora que tem evidência por causa das vacinas, etc. Mas não é um edital temático, não é um edital exclusivo para nenhuma área de conhecimento, é um edital que a gente chama horizontal. Então, ele abarca quaisquer áreas de conhecimento. Então, até aí, falando para a Maria das Graças, a gente está totalmente aberto a receber projetos, né, na área de arte, de ciências sociais, direito, desde que seja inovador, né, e tenha potencial de mercado. Esses são os critérios, mas não tem nenhum foco temático ou setorial, não. Muito bom. Falando agora um pouco das propostas, né? O Marco Antônio ele pergunta o tempo disponível para o projeto, são uns 24 meses, né, Guilherme? Isso, até 24 meses. E o Marco Antônio, na verdade, lembrando que tem aquele checkpoint no meio do caminho, né, que a gente dá uma avaliada para ver o andamento. Em 12 meses, Guilherme? No 10º mês a gente recebe os relatórios, avalia, e aí renova por mais um ano a bolsa ou não. Perfeito. A Cláudia, ela pergunta quais são os itens, né, de maior relevância para a construção de um projeto para a categoria de doutor empreendedor. Você pode... Desculpa o nome dela, eu esqueci. É a Cláudia. Cláudia. Então, como eu falei, lógico que vai ter, né, o currículo do proponente, a trajetória, então ele tem que demonstrar capacidade de desenvolver o que ele está propondo, né? Mas o grande foco, né, que a gente olha é a questão da inovação, né? Então, se não está familiarizado com o conceito, eu recomendo dar uma olhadinha no manual de Osmo, né, que define as categorias de inovação. O potencial de mercado, né? Então, esse é um item que tem que estar bem ali explicadinho, né? Lógico que, dependendo da etapa que está o projeto, você não vai saber exatamente o mercado, mas você tem que ter uma ideia, né? Quais são o que a gente chama de domínio da dinâmica competitiva ali, né? Ele sabe qual é o mercado que ele vai atingir, quais são as ameaças, quais são os concorrentes, né? Então, como ele se insere aí dentro desse contexto. E aí é basicamente isso. E a questão da maturidade, né? Se for um projeto que tiver uma maturidade ainda muito inicial, isso também vai contar, porque a gente vai... isso está junto com o potencial de mercado. A gente vai ver se realmente em 24 meses ele vai conseguir fazer essa transição para o mercado. Então, acho que são esses pilares aí. Guilherme, o Fábio trouxe uma pergunta sobre quais os critérios para a escolha dos projetos. Acho que você já, né, falou um pouco agora para a gente. E os critérios eles estão também muito bem definidos no edital, acho que vocês vão disponibilizar o link, né? Inclusive tem uma tabela, né, detalhando cada critério, então acho que depois pode ler lá com mais profundidade. O Jorge, ele pergunta qual o nível de maturidade que o projeto precisa estar, né, para ser elegível a participar do edital. Então, Jorge, como eu falei, a gente não tem como ter uma resposta exata. Só a partir de TRL 5, 6, não é isso. A gente teve projetos contemplados na última edição, no TRL 3, 4 também, né? Eu acho que 1 e 2 estão meio fora, né? Estão muito iniciais. E a gente entende, só que é impossível abarcar tudo, que tem áreas que realmente 24 meses não é suficiente, mesmo que já esteja no TRL um pouco maior, 5, 6, né? Porque, por exemplo, fármacos, biotecnologia, às vezes você precisa de 10 anos para
concluir aquilo ali. Mas a gente entende que 24 meses, e aí mesmo estando no TRL ali, intermediário, 3, 4, e tenha, né, um horizonte, detalhe os próximos passos e consiga, né, mostrar que aquilo ali vai conseguir chegar, pelo menos, ali no mercado ao final, eu acho que é o principal. Lembrando que vai ter a avaliação inicial, depois vai ter a banca que vai questionar. Então, o TRL é uma autodeclaração, mas ele vai ter que ter subsídios para comprovar aquela autodeclaração. Né? A banca vai questionar isso. Né? Então, não é uma banca de defesa de tese, é uma banca de mercado. Então, lógico, entendendo as particularidades, né, desse tipo de projeto. A Roberta, ela traz uma pergunta sobre a proposta também. No campo objetivo, refere-se ao objetivo da empresa, da solução ou do projeto a ser desenvolvido durante o período do edital? Eu acho que está mais relacionado ao objetivo do projeto como um todo. Né? Pensando que a empresa, às vezes, nem existe ainda, né? Ela ainda vai ser construída, são os objetivos do desenvolvimento, né, daquela solução, daquele produto, daquele processo que vai embasar a empresa. Né? Dificilmente uma empresa vai começar com vários produtos, né? Vai começar com uma tecnologia, com um produto, com algo a ser explorado. Né? Então, são os objetivos que vão ser desenvolvidos a partir dessa construção, né? Dessa solução, e daquele projeto que vai virar uma empresa. A Clara, Guilherme, pergunta sobre o orçamento detalhado. Assim, ela não especifica exatamente alguma dúvida, né? Mas você poderia dar algum overview, né, sobre essa questão do orçamento? Claro, sem problema. O orçamento detalhado, ele é relativo ao auxílio de 50 mil, né? Porque a bolsa é uma bolsa de subsistência. Né? Então, a gente oferece esses 50 mil que podem ser utilizados em despesas relativas ao projeto. Então, o que eu sugiro, primeiramente, é ler as instruções para concessão de bolsas e auxílios. Então, lá vai explicar exatamente o que é um auxílio financeiro, quais são as despesas permitidas pela FAPERJ. Então, aí, para dar alguns exemplos, a gente tem 2 grandes grupos de despesa. Né? Custeio, que aí envolve diárias, passagens, material de consumo, serviços de terceiros, ou seja, contratar consultorias, empresas para prestar serviço ali. Então, envolve tudo isso. E o outro grupo, que é de capital, né? que são as máquinas, equipamentos, que são coisas duráveis, que podem virar patrimônio. Aí até tem uma distinção um pouco sutil, que às vezes confunde bastante, até está explicado no edital, mas eu vou aproveitar e falar. Né? A questão do software. Porque se você alugar uma licença, um software, ou seja, comprar uma licença temporária, alugar um software, alugar um espaço na nuvem, alguma coisa assim, isso entra como custeio. Mas se você comprar uma licença permanente de software, ou você contratar uma pessoa jurídica para desenvolver um software totalmente novo, aquilo vira capital, porque aquilo vira um bem patrimoniável. Essas coisas da burocracia que são meio, né, capciosas, mas é só para esclarecer. Então, o orçamento detalhado, ela vai, né, detalhar os itens que ela gostaria de adquirir com aqueles 50 mil dentro, né, dessas despesas, e anexar as propostas orçamentárias de cada item. Se for serviço, uma proposta assinada por uma empresa, né, pelo CNPJ ou pela pessoa física que vai prestar serviço, e o resto pode ser até print de tela, ou uma proposta orçamentária de uma empresa que vai fornecer aqueles itens, aquelas máquinas. Respondido. E o Reinaldo, ele pergunta se o edital consta bolsas e auxílios para o desenvolvimento, né, da pesquisa. Né? Isso. Na verdade, só lembrando, para o desenvolvimento da empresa. É uma pesquisa que vai se tornar uma empresa, não um edital de pesquisa. Sim, bolsa e o auxílio de 50 mil. A Renata, Guilherme, ela pergunta se só pode ter bolsa em startups incubadas em locais com CERN.
Eu não sei se a Renata estiver aqui, né, me ajude, mas eu não sei se a pergunta dela é se esses mecanismos, né, eles precisam, né, ter o CERN, as incubadoras, né, se é nesse sentido. Não, a gente não faz essa restrição, não. A gente avalia, porque a gente também, né, a própria equipe nossa conhece bem o ecossistema, a gente avalia se aquele mecanismo ele tem as condições de suportar o empreendedor. Mas não é uma obrigatoriedade, não. A Marina, ela pergunta se é possível solicitar financiamento para aprimoramento e manutenção de aplicativo, né, que foi desenvolvido para fins de pesquisa acadêmica. Lembrando que o objetivo é que vire uma empresa. Agora, solicitar manutenção e reparo de aplicativo entra como serviço de terceiro. Como não é desenvolvimento de um aplicativo de um software novo, entra como custeio. Muito bom. Agora, Guilherme, chegaram algumas perguntas aqui pelo chat também. E a gente tem um tempinho aqui, né? Vamos responder algumas. Ótimo. Deixa eu pegar aqui. Os editais, o Vitor que está perguntando, eles serão lançados apenas uma vez por ano? Tem alguma periodicidade que a FAPERJ tem intenção de lançar esses editais? A intenção é que seja anual. Ótimo. Eu só emendei duas perguntas aqui, do Vitor e da Amanda, mas está respondido. A Tiffany, né, ela traz também uma pergunta sobre a questão do TRL, né, que ela está desenvolvendo um projeto junto ao Sebrae, né, aquele edital do Catalisa, com TRL2. Você me enrolei agora. Vale a pena tentar o doutor empreendedor ou não entra, né, no escopo em si? Eu acho que vale a pena até com uma forma de treino, né? Mesmo que não seja aprovada, é sempre interessante. Não estou falando que ela vai ser cortada, eliminada, não. O que ela tem que avaliar é se ela vislumbra que em 24 meses ela consiga sair do TRL2 e chegar no TRL8. Né? Então, às vezes tem setores que você consegue fazer isso de uma maneira mais acelerada do que outros. Então, depende muito da natureza. Deixa eu pegar aqui. O Altobelli, ele pergunta sobre o treinamento para apresentação oral, né, o pitch da proposta para a banca de avaliação. Qual é o tempo desse treinamento? Olha, é um treinamento bem simples, não é nada muito muito extensivo, não, até por causa do período curto. Na verdade, os contemplados na primeira fase do mérito, né, a gente já manda um e-mail para eles já deram uma treinada no pitch. Né? Na verdade, eles já vão ter feito um pitch na submissão, tem que fazer aquele link do vídeo. Né? Então, eles vão revisitar aquele link, né, aquele vídeo inicial, para fazer um treinamento rápido, para fazer já dentro dos critérios da segunda fase de avaliação, e aí ele vai fazer um treinamento ali, vai ser uma coisa de meia hora, 40 minutos, que ele vai apresentar para a banca de treinamento e o pessoal da banca de treinamento vai dar umas dicas para ele apresentar para a banca oficial. Entendeu? É só uma forma de dar uma orientação aí antes da apresentação final. O Juan pergunta, Guilherme, sobre os tipos de CNPJ que podem ser abertos, né? Eireli, limitada, todos, né, estão valendo? Todos, à exceção de MEI. Perfeito. O Walter, ele diz o seguinte, ele é sócio de uma empresa, tá? Mas ela não fará parte do projeto. Ele pode concorrer no edital, mesmo estando no contrato social, né, de uma PJ com mais de 18 meses? Sim, se a PJ que ele é sócio for de outra área, outro setor, diferente do que ele vai apresentar. Sim, a gente tem aqui uma última pergunta sobre servidor público. A gente já falou, né, um pouquinho sobre isso.
Ela é professora com carga horária de 16 horas semanais. Nesse caso, teria que pedir licença também? Porque aí é uma carga horária menor, né? E aí ela conseguiria, né? Se ela não tiver nenhuma outra atividade além disso, aí não tem problema, porque é uma carga horária parcial, né? Então, ela tem que se comprometer e tem que ter disponibilidade para se dedicar ao projeto. Mas aí, nesse caso, não tem problema. Até por isso que a gente flexibilizou o vínculo, né? Porque são vínculos, são poucas horas por semana, então ela consegue tocar os dois ao mesmo tempo. Conciliar, é a palavra. Né? O Fábio trouxe uma pergunta aqui também. Como fica a questão de direitos de patente gerados nos projetos? Fábio, excelente pergunta. Essa é uma questão complexa até dentro da FAPERJ. A gente está, inclusive, montou um grupo de trabalho para repensar a nossa política de propriedade intelectual. Na verdade, nunca teve uma política de propriedade intelectual na FAPERJ, né? Mas para não ter mais esses problemas. A gente está com um texto provisório, né? Sobre propriedade intelectual. Em relação à titularidade, é do proponente. A FAPERJ não entra como co-titular. Né? A gente tem aí uma questão de compartilhamento de resultados. Né? Se aquela tecnologia, aquela empresa gerar resultados econômicos, lucro, aí tem uma questão de repartição com a FAPERJ, mas a FAPERJ também pode abrir mão desse compartilhamento. Né? Então, é o que a gente está usando no momento, mas a gente está trabalhando para ter uma coisa mais bem definida. Em relação à titularidade, O José Adolfo ele pergunta se nessa parte orçamentária é preciso apresentar quantas propostas? São 3 para cada item, Guilherme? Não, na submissão basta um. Depois, na contratação, ele precisa fazer aquela questão das 3 para prestar conta. Mas na submissão basta um. E o Juan ele pergunta o seguinte: uma empresa que queira ser um mecanismo de apoio à geração de empreendimentos inovadores, precisa se cadastrar de alguma forma? Não, só precisa preencher a carta de intenção e depois a carta de ingresso. Só lembrando que aqueles 20 mil só vão para mecanismos, tá? Empresas não entram nessa questão de 20 mil, mas ele só precisa comprovar que ele vai assinar uma carta, o responsável legal pela empresa, que ele vai receber e vai dar infraestrutura e apoio ao empreendedor, e depois aquela declaração de ingresso. Lembrando sempre, né, que a gente, tudo isso, a FAPERJ depois tem o direito de fiscalizar. Né? Então, só lembrando, mas não precisa se cadastrar em nada. A gente vai ver se a empresa existe de fato, se ela dá condições de uma empreendedora, mas não cadastro prévio. Estamos chegando ao final aqui, Guilherme, das perguntas, batemos a nossa meta de responder praticamente, né, todas aqui. O Flávio Medeiros, ele respondeu, né, pela nossa inscrição que ele quer conhecer um pouco as oportunidades, né, de negócios. Acho que ele se refere também aos outros editais da FAPERJ, né, acredito. Então, acho que ele pode acessar, né, Flávio, o site da FAPERJ, o Guilherme também deixou um contato, caso você tenha alguma dúvida. E, né, para fechar, o Vitor, né, ele pergunta, né, para a gente como conseguir parceiros na indústria para desenvolver, né, o empreendimento. Né? Ele diz que possui aí poucos contatos. Se esse Guilherme quer dar alguma dica... Não, olha, João Vitor, qual é o nome? Desculpa. Vitor. Vitor. Então, Vitor, primeiro, não é obrigado você ter um parceiro já ali na submissão, na indústria, né? Isso aí não é primordial. Agora, o que eu acredito, Vitor, é que depois, caso seja aprovado e você entre no mecanismo, aí você vai ter acesso, né, através do mecanismo, que é justamente que faz essa ponte entre o mercado, né, de empreendedores, a todo um networking, a possíveis parceiros, a rodadas de negócios. Além disso, hoje a gente tem, né, principalmente essa vida remota, que a gente está um pouco cansado, mas a gente tem a possibilidade de participar de muitos eventos. Né? O Sebrae toda hora faz evento, o próprio parque, a Firjan. Então, e muitos desses são gratuitos. Então, eu sugiro que comece a
rodar um pouco aí nos eventos do ecossistema que sempre surgem, né? Possíveis oportunidades. Mas não, diria para não se preocupar tanto com isso nesse momento. Muito bom. E acho que só complementando um pouquinho o Guilherme, né? A gente do parque se apresenta, né, como esse ambiente de conexões, né, entre a UFRJ, né, o governo, outras instituições, e, né, o fomento ao empreendedorismo, né, e esses programas de inovação aberta, eles são uma agenda, né, presente aí na nossa caminhada. Então, também deixo para você, Vitor, o nosso canal aberto. Guilherme, eu queria, né, te agradecer. Eu acho que o Vitor fez mais alguma pergunta. Tem mais pergunta? Então, me perdi aqui. Não, ele fez agora, mano. Tem uma da Camila também. Antes da do Vitor aqui. Tá bom. O laboratório da faculdade, ele pode servir para fornecer a carta de intenção? Então, simplesmente ser um laboratório de pesquisa, não. A não ser que aquele laboratório tenha ali um histórico e um programa estruturado de apoio ao empreendedorismo, né? Porque, lembrando que é isso, o objetivo na digital não é ficar na bancada, não é ficar no laboratório, é sair do laboratório para o mercado. Então, a gente vai avaliar isso. Eu sugiro, né, que procure mecanismos que já tenham esse histórico e já tenham esse apoio mais estruturado, né? Tem parque, tem incubadores, tem aceleradores, tem uma série de mecanismos aqui no Rio. Então, acho que o laboratório, muitas vezes, só tem atividade de pesquisa e isso não é suficiente. E o Vitor, então, aqui a pergunta dele é se a FAPERJ flexibiliza a participação de pós-docs que desenvolvem pesquisas envolvidas diretamente no escopo do projeto proposto ou que se beneficiariam desses resultados de pesquisa. Bastaria, então, a concordância do orientador? Então, Vitor, na verdade, é o que eu falei, você não vai mais ser um pós-doc, você vai ser um doutor empreendedor, se você for aprovado. Então, você pode continuar trabalhando com o seu laboratório, seu grupo de pesquisa, do ponto de vista, né, de colaboração, de parceria para o desenvolvimento da empresa. Mas você não vai mais... Você pode até utilizar o laboratório para algum desenvolvimento ali, mas você vai ter que ingressar em um mecanismo. Então, você vai parar de ser pós-doc, vai se desligar da sua bolsa, vai ganhar outra bolsa e aí é outro drive, né? Vai virar a chave. Então, e não precisa de concordância de orientador, nada disso. Você não vai ter orientador. Você vai ser o responsável pelo projeto. Pegando um gancho, Guilherme, nessa sua fala, né, sobre os mecanismos, né, a gente falou durante toda a conversa que um dos objetivos, né, desse edital é justamente aproximar os doutores, né, desses mecanismos de apoio, de geração de empreendimentos, e também é um dos requisitos para a submissão da proposta. O Guilherme chegou a mencionar, né, que o parque ele é um desses mecanismos, né, a gente já está quase fechando, né, a nossa chamada aqui para conceder, né, as cartas de intenção e também para apresentar o nosso programa de apoio. A Lucimar, que está aqui conosco. Lucimar, dá um oi aí para o pessoal também te conhecer. Ela toca, né, essa agenda de empreendedorismo aqui no parque. Algumas pessoas aqui do chat eu já vi que já conheceram, né, a Lucimar, mas para quem ainda não te conhece, Lucimar, dá uma boa tarde. Gente, boa tarde. Né? Acho que só reforçando o que a Nathalie está dizendo, o ecossistema de inovação da UFRJ é muito robusto, né? A gente tem 60 mil alunos, são milhares, né, de laboratórios, uma capacidade de gerar conhecimento, e o parque tem a missão de apoiar a transformação de conhecimento em inovação. A gente gosta de se apresentar como esse elo de conexão, como essa ponte. A gente tem várias metáforas, né, para dizer que é isso. A gente sabe, né, apoiar cientistas que querem se transformar em empreendedores. Então, contem com a gente, né? A gente está deixando aí no chat nosso e-mail de contato, que vocês também se inscreveram, certamente foi por esse próprio e-mail, mas a gente deixa aqui novamente. A gente tem um programa, está desenhado,
né, sob medida né, no escopo do programa do Doutor Empreendedor, e será um prazer, né? Empreender é um ato muito solitário, né? São muitas decisões que precisam ser tomadas. Então, se a gente pode fazer isso em conjunto, né? Se vocês podem contar com o apoio de quem tem experiência, eu acho que é uma encurtada de caminho, né? E acho que parabenizo a FAPERJ, já não é a primeira vez, né, que eu faço isso, porque acho que o programa é muito bem desenhado e essa escolha, né, de contar com o apoio dos mecanismos que têm experiência, né, nessa trajetória, eu acho que é, né, um reconhecimento, primeiro, do nosso trabalho, né, mas não só isso, mas realmente é uma alavancada na trajetória dos empreendedores. Então, contem conosco, né, comigo, com a Nathalie, o restante do time do parque, e a gente está pronto aqui para receber vocês, né? Vai ser um prazer passar aí os próximos anos, né, acompanhando, né, e apoiando vocês nos desafios que vocês terão pela frente. Um abraço. Obrigada, Lucimar. Então, só reforçando, a gente deixou aqui os nossos contatos, né, do chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, né, a gente está super disponível. Também acompanhe as redes do parque, né, o nosso site, www.frj.br, as nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, né, e LinkedIn. Guilherme, gratidão, né? Assim, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Estamos recebendo assim, muitas mensagens de agradecimento, né? Então, peço que você deixe aqui sua mensagem final e se despeça aí da nossa turma que está participando conosco. Obrigado, Nathalie. Novamente, quero agradecer o espaço, o convite de estar aqui. Eu acho que é muito importante, como eu falei, é um programa novo, é uma nova diretoria, quer dizer, apesar de já estar com 3 anos, desde que o Maurício assumiu, a gente está experimentando, tentando, errando, aprendendo. Então, e uma das metas que a gente botou desde o início foi se aproximar do nosso público-alvo, estar disponível, né? A gente é uma instituição pública, a gente deve isso né, ao nosso público, à sociedade, transparência. Então, é sempre importante estar fazendo essa divulgação para chegar ao máximo de interessados e potenciais candidatos. E, além disso, eu só reforçar para todos, além do Doutor Empreendedor, a gente tem outras iniciativas, então entrem no site da FAPERJ, olhem lá a lista de editais, se inscrevam no boletim, que sempre sai às quintas-feiras, então sempre que a gente lança edital, lança chamada, a gente sai às quintas-feiras, então sai no boletim, chega no seu e-mail, né? Fiquem de olho, tem outros editais abertos, que vão desde a pesquisa até empresas na área de segurança, mobilidade, energia. A gente acabou de lançar a Bolsa de Iniciação Tecnológica, que inclusive o parque pode solicitar. Vamos lançar a empresa Júnior, vamos lançar aí já mais alguns editais que também vão apoiar já startups consolidadas, que às vezes a pessoa, já tem uma empresa, já estou rodando, não posso Doutor Empreendedor. Vai ter o edital em parceria com a GRI, que dá subvenção, crédito, vai ter inserção de pesquisadores em empresas. Então, a gente vai ter aí uma série de oportunidades para o ecossistema. Então, fiquem de olho, olhem lá, né, se inscrevam, acompanhem a FAPERJ e só agradecer mais uma vez, me deixar à disposição aqui quando vocês precisarem. E o e-mail da Central de Atendimento também está aberto, sempre chega para a gente responder, a gente responde o mais rápido possível. E é isso, obrigado e boa sorte aí, quem for se candidatar. E é isso, esperamos vocês. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todo mundo que participou conosco, né? Então, se contem sempre com a FAPERJ, né? E sempre com o parque. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado. O pessoal do suporte já pode desligar lá no Instagram.